Olá, nós vamos ler esse livro aqui, Alguns Ângulos dos Ensinos do Mestre, de Mira Meis, e o assunto será na escola da vida. Mas o espírito maligno lhes respondeu: Conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Está em Atos capítulo 19, versículo 5. Vamos lá. Éfeso era uma cidade que, à época do mestre, margeava o Mediterrâneo, plantada entre Mileto e Esmirna, perto da ilha de Patmos, de Cláudio Sardes, no famoso continente asiático. Ali, Paulo de Tarso permaneceu mais de 2 anos, pregando a boa nova do Cristo e advertindo o povo acerca do reino de Deus e da sua justiça. Muitos creram. Outros corações empedernidos, ou seja, duros, começaram as contendas, zombando dos ensinos ensinados pelo apóstolo. Este, o Paulo, quando pregava na sinagoga, reconheceu ali o ambiente desfavorável, retirando-se com seus discípulos para uma escola chamada Escola de Tirano. Nessa escola, permaneceu ali muito tempo, pregando e curando, vivendo e conversando com todos os que entravam no templo-escola, onde Jesus era o único mestre de todos os corações, que era o que Paulo ensinava. Assegura o Evangelho que verdadeira multidão procurava Paulo, e no seu contato com o povo aconteciam muitas vezes milagres extraordinários, chegando ao ponto de muitos levarem aventais, lenços, ao convertido de Damasco. Eles levavam para Paulo tocar, para que fossem tocados por enfermos de outras plagas. Às vezes a pessoa estava em outro lugar e eles traziam um lenço para que Paulo tocasse. Quando ele tocava, acontecia o milagre da cura, que eram curados. Eis porque todos criam no Jesus propagado pelo homem santo de Éfeso, Paulo de Tarso. Alguns das sinagogas, vendo o poder de Paulo, e o esplendor de Jesus Cristo na cura dos enfermos e na expulsão dos demônios, procuraram fazer o mesmo que Paulo, advertindo os demônios em nome do Cristo, no sentido de abandonarem suas vítimas e procurando curar enfermos com toque das mãos em nome do Deus de Jesus. Porém, tudo em vão. Nada eles conseguiam, por não se encontrarem em plena sintonia com o amor. Aí era a diferença de Paulo para eles, Faltava neles o que, gente? A vivência na caridade, a maturidade do coração. Para um trabalho dessa ordem, faz-se necessário muito preparo, muita obediência, muito perdão, muito desprendimento, muita paz. Caso contrário, as forças superiores não encontrarão ambiente nas reservas internas da alma e o resultado será a distonia psíquica do indivíduo. Nada operando no campo do espírito, nem tampouco na engenhosa argamassa somática. Então ele está dizendo aqui que se a pessoa que está se colocando, se propondo a auxiliar o outro, curando em nome de Jesus, em nome de Deus, mesmo que seja em nome de Jesus, necessário é que ela tenha a própria mudança. Como ele falou, faltava a vivência na caridade, a maturidade do coração, a maturidade do sentimento, que é através da caridade. Porque assim, ele disse, Jesus, os auxiliares do mestre, eles não encontravam naquela pessoa que estava se propondo, eles não se encontravam reservas na alma, dentro da alma daquela pessoa, para ajudar o próximo através dele, Por isso, e aí ele ainda falava, acabava gerando o quê? Ainda por cima, uma distonia psíquica naquele indivíduo. E nem fazia cosquinha no corpo, como ele falou, na argamassa, da pessoa. Muito bem. Além do mais, os homens da sinagoga procuravam curar
os enfermos para desmoralizar Paulo. Essa era a intenção. Ao passo que o apóstolo, quando ele entrou em Éfeso, sem alimentar ideal semelhante, é que fez a diferença entre eles. Então, o pessoal da sinagoga queria desmoralizar Paulo. Paulo, quando entrou lá em Éfeso, ele não queria desmoralizar o pessoal da sinagoga. Aí é a intenção de tudo que nós vamos fazer, entendeu? Essa é a intenção. Um tinha uma intenção de realmente auxiliar, o outro tinha a intenção apenas de desmoralizar o outro. Qual é o anjo guardião, qual é os auxiliares do mestre? Jesus, que vai auxiliar essa pessoa a desmoralizar o outro, né? Então, queria o mestre da retórica. Paulo, ele sabia falar muito bem, né? Ele era chamado mestre da retórica, do saber falar, né? Naquela cidade, arrebatar almas para Jesus. Essa era a intenção, o objetivo de Paulo. Era arrebatar almas para o mestre, reformar corações para Deus, o único verdadeiro no céu e na terra. Esse era o objetivo diferenciado entre os dois, entendeu? Pois é. Antes, para curar um enfermo possesso de um espírito imundo, era imprescindível expulsá-lo da casa física em nome de Jesus Cristo, ou seja, do corpo da pessoa, né? Depois que foram fundadas centenas de igrejas que se estendiam até Roma, já possuía a comunidade cristã meios de adotar outros métodos. Paulo foi inspirado em outros campos de ação e chamou Timóteo e Erasto e argumentou com os dois sobre a maneira pela qual deveriam proceder com os enfermos possessos e endemoniados. Então Paulo chama Timóteo e Erasto para mostrar para eles, para conversar com eles como que eles deveriam fazer para fazer exatamente isso, né? Esses espíritos imundos, abre aspas, diz Paulo, são também nossos irmãos infelizes, que não tiveram oportunidade de conhecer Jesus, cujo amor é ilimitado. Olha como ele diz, esses espíritos imundos, ou seja, que eles chamam de demônios, olha como Paulo fala, são irmãos infelizes que não tiveram oportunidade de conhecer Jesus, os ensinamentos do mestre. E aí ele fala, cujo Jesus é de amor ilimitado, não deixando de atender quaisquer que sejam as condições dos sofredores. Nossa, não é isso? Portanto, doravante, vamos convertê-los em nome do mesmo Cristo de Deus, das trevas da morte para a luz da vida. Então ele fala, quando vocês vão nas igrejas que estavam sendo feitas até Roma, ele estava orientando tanto Timóteo e Erasto, daqui por diante, quando nós formos, né, trabalhar com essas pessoas que estão possuídas, obsediadas, nós temos que lembrar que esses obsessores são espíritos infelizes e que Jesus tinha um amor por eles, como tinha por todos os outros. Olha, tá escrito isso, gente. Como que a gente não leu e não compreendeu? Por isso que esse livro se chama assim, Alguns Ângulos dos Ensinos do Mestre. É porque nós lemos às vezes na Bíblia batido e não prestamos atenção nos detalhes, né? E ele mostra os ângulos para que nós possamos olhar aquele mesmo ensinamento de um outro ângulo, né? Que interessante isso. Olha, o próprio Paulo está dizendo que daqui por diante eles iam converter os obsessores para a luz, para que eles saíssem da morte para a luz da vida, para que eles fossem convertidos diretamente em nome de Deus, para Deus. Muito bem. Tudo, meus caríssimos Timóteo e Erasto, foi feito por Deus. Continua Paulo, nosso Pai Celestial. Por conseguinte, os demônios são nossos irmãos, que carecem mais da nossa ajuda. Não disse o mestre que nenhuma das ovelhas que o Pai entregou a ele se perderia? Por acaso esses espíritos imundos são ovelhas à parte do grande aprisco? Não creio. Aceito sim o que fala o Pai Nosso, oração que Jesus nos ensinou nestes termos, assim na terra como nos céus. Se o que está na terra, movendo um corpo físico em quaisquer condições morais ou materiais, arrependendo-se e não pecando mais, é aceito como salvo para Jesus. E por quê? Por
por que que um espírito ou demônio não pode igualmente arrepender-se e deixar de fazer um mal? Isso tudo eu estou lendo palavras de Paulo. É notório que pode. A misericórdia de Jesus não tem limites. A nossa ignorância, sim, é que coloca entraves ao seu entendimento. Tá aí, tá explicado, né? Que ele diz aqui que Jesus, ele queria que todos nós que somos ovelhas, né? Ele foi atrás de todas elas. Ele deixou 99 no aprisco e foi atrás de uma única ovelha, que era tão importante quanto todas as outras 99. Então, o Paulo lembra essa parte, né? Por que que os espíritos, por que que quando nós estamos vivos, fazemos o mal e pedimos perdão e somos salvos, como disse Paulo naquela época, né? Somos ajudados, nos arrependemos, não pecamos mais e assim nós somos salvos. Por que que um espírito do outro lado, que não está com as vestes da carne, também arrependendo-se e fazendo bem, não poderia também ser salvo? Qual é a diferença dele se todos nós somos feitos pelo mesmo Deus? Né? Pois é, ele diz que a misericórdia de Jesus não tem limites, mas a nossa ignorância sim tem limites. E isso faz com que nós coloquemos entraves, empecilhos, obstáculos ao nosso entendimento. Continuando, conversamos, pois, com todos, sem distinção, continua Paulo, homens ou espíritos, demônios ou imundos, não importa, importa sim que ganhemos todos para o Cristo. Palavras de Paulo de Tarso. Nessa data em diante passaram quase todas as igrejas a converter, não somente os homens, mas também as almas com as quais debatiam longas e porfiadas horas, ou seja, horas e horas de orientação, de evangelização, também para aqueles espíritos. Muitas das igrejas primitivas tinham esse hábito herdado de Paulo, inspirado no nosso Mestre Jesus. Está escrito aqui. A doutrina espírita, queridos, revivendo Jesus, faz o mesmo no mecanismo da mediunidade. Não se expulsam demônios nem espíritos imundos, porquanto todos eles são nossos irmãos. Conversamos com eles e convertemo-los para o bem, possibilitando-lhes o ingresso no reino de Deus. Mas para conversar com eles e convertê-los, é necessário que te tornes um misto de homem e anjo, sentindo o perdão, vivendo a caridade e irradiando o puro amor por tudo e por todos, sem o que, mesmo inconscientes, os maus espíritos ainda encontrarão forças para responder-te nesse mesmo termo como nós começamos. Conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois. Então, para entrarmos nesse caminho, de auxiliarmos a todos que estejam à nossa volta, né? Quer sejam espíritas ou de outras religiões, nós precisamos primeiro termos autoridade moral e espiritual. Primeiro nos converter, amadurecer o nosso coração através da caridade, né? Através do bem, do amor ao próximo, da solidariedade, de compreendermos o próximo. Quando nós tivermos essa maturidade espiritual e moral, aí sim nós podemos, né, auxiliar aqueles que estão à nossa volta, né? Não podemos dar aquilo que não temos. Abraços fraternos.